Vamos falar sobre vampiros. Será que eles existem? Seja bem-vindo a mais um Ciência, Alma e Arte. Hoje nós vamos falar a respeito desses seres que sugam vida. Será que eles existem mesmo? Quem são os vampiros da vida real? De fato, você conhece pessoas, eventos, situações onde você saiu drenado de energia. Como se logo antes do encontro com essa pessoa ou com esse evento, você estivesse bem, com nível de energia, com seu ânimo animado, em movimento, não em estado vegetativo, seu ânimo estivesse normal ou alto. E daí você se depara com essa situação, ou com este indivíduo, ou com esse grupo de indivíduos, e simplesmente fica exausto. Pois é. Segundo Hillman, vampiros são seres com falta de carnalidade e que precisam entrar em contato com o sangue, com a corporeidade de suas vítimas para ter a sua energia, para ter conservado a sua existência, mesmo que eles não tenham face. Mas os vampiros da nossa vida real, muitas vezes, eles têm face. Vampiros sem faces seriam aqueles momentos ansiosos, momentos em que a gente é levado por crenças que nos colocam em lugares sustentados, às vezes, pela sociabilidade, com pessoas que você nem gosta, mas que você começa a concordar, entrar em ressonância com alguns assuntos, como, por exemplo, uma pessoa começa a falar mal dos próprios clientes, aí o outro vai e concorda, começa a falar. Você que não tem problema nenhum com o cliente, pega um cliente seu que foi médio chato em tal época e para entrar em ressonância, concorda. Entrou na energia caótica desse meio, que sem querer o papo termina e depois você se sente exausto, sugado. Existem vampiros com caras e sem caras. Esses vampiros do Hillman, que essas coisas descorporificadas, que são às vezes pensamentos, como por exemplo o pensamento que temos um complexo, uma síndrome de impostor, quando você não acredita na sua própria história, ou se diminui demais. Você fez um puta trabalho, uma puta gravação, construiu um conteúdo pro seu Instagram, mas porque talvez não foi tão legal quanto o da influenciadora que você segue, ou porque talvez não foi tão aceito, tão aplaudido, não teve muitos comentários, uma pessoa que você queria não foi lá e comentou, enfim, não teve o reconhecimento que você achava que era devido. Aí vem no seu pé do ouvido este vampiro, muito conhecido por pessoas que sabem que tem a síndrome do impostor, e começa a arrumar defeito em você. Temos também um vampiro chamado perfeccionismo, que não te deixa começar nada. Antes de você começar alguma coisa, já começa, não, mas para eu começar isso aqui, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro. E ele anda junto com o vampiro da procrastinação. Que aí no dia que você fala, hoje eu começo alguma coisa, eles sentam assim na sua frente e falam, de novo, mais uma promessa. Temos vampiros sem faces. E temos também vampiros com faces. Vou te dar um exemplo para você entender bem. A nossa vida é um eterno desenvolver. Largar do envolvimento de algo e se envolver em algo novo. Isso é desenvolvimento. A gente está aqui nesse ciclo, a gente vem aqui para esse outro ciclo, a gente vem aqui para esse outro ciclo. Só que eu tenho que largar esse ciclo para entrar em outro. Certo? Dentro de nós existe uma voz animadora que faz mover, que faz respirar, uma voz animadora, hermética, positiva, que traz pra gente a voz da vontade, que reforça na gente o nosso potencial para sair de um ciclo e entrar em outro. Essa voz ela é delicada, ela aparece, ela é sutil, ela nos acompanha, ela nos anima, ela traz ânimo pra gente. Essa voz às vezes está num podcast que você está ouvindo. Essa voz que te anima a fazer aquela reforma na sua carreira, aquela mudança de chave, está num post do Instagram de alguém que você segue, está numa companhia, num amigo. Ela fala com você, essa voz interna, através dessas projeções, ou até mesmo de um sonho. Essa voz prospectiva, positiva, que te ativa,
Sabe quando você vai para aquela aula e você sai energizada, dizendo, nossa, vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou colocar isso, vou colocar aquilo, e daí você está carregado de energia. Você está blindado, energizado para se desenvolver. Só que às vezes por uma distração, por um convite para acender vela para mal defunto. Um convite para uma viagem nada a ver, para um final de semana, para uma festa que nem vai de encontro com aquilo que o seu coração mais anseia. Para um encontro de amigos que você nem se importa tanto, que não tem nada a ver com a sua visão de futuro. Um date que você sabe que não vai dar futuro. Às vezes um convite bobo faz você esquecer dessa voz animadora. Dessa voz animadora, dessa musa linda que te inspira, que te tocou naquela aula, naquele podcast, naquele post, naquele amigo, naquele médico, naquele colega, naquele profissional, naquela entrevista que você assistiu. Você esquece desse toque por conta de convites banais. E de esquecer essa voz, nós abrimos portas para as companhias vampirescas. Sejam elas pessoas ou os vampiros sem forma. Se eu me desconecto dessa voz prospectiva, positiva, que me anima, que me motiva, que me lembra das minhas potências, que me lembra dos heróis, dos atos heróicos, das receitas de como sair do envolvimento dessa realidade e chegar na outra, eu dou espaço, porque na hora que eu esqueço dela, eu dou espaço para as vozes vampirescas. E quem são esses vampiros? Eles podem ser estados de alma, que precisam da sua energia vital para existir, do seu sangue. Estados de alma como sentimentos e afetos negativos, como a ansiedade. E te digo mais, a ansiedade não é só um medo do futuro não, tá? É uma tentativa de controle do presente. Quando eu tento controlar o presente de todas as formas, lidar com tudo como se fosse conhecido, eu fico ansioso, porque a vida não é conhecida. Estar aberto para a vida é estar em situação de maleabilidade para aceitar o que vem. Mas se eu fico nos pensamentos de controle, eles drenam a minha energia. O que drena a minha energia é vampiro. Então vampiros existem. A crença da necessidade do outro. Quando eu acho que eu sou muito pequeno e que para eu manter algo eu preciso muito daquela pessoa do meu lado, que eu já sei que não é tão boa, que eu já sei que não é saudável, mas eu fico descrente de mim. Por que eu estou descrente de mim? Porque eu não escutei, porque eu abandonei aquela voz prospectiva, positiva, que acredita no meu desenvolvimento. Aquela voz luminosa que aparece projetada em amigos, em mestres e mentores. Eu abandonei por conta de banalidades. São as banalidades que nos fazem esquecer do compromisso com aquela voz positiva. E daí, eu abro espaço passivamente para essas companhias. Sabe aquele colaborador? Sabe aquele colega? Sabe aquele amigo que te acompanha desde a infância? Que você sabe que não é tão saudável, mas você continua ali? Ele empaca a sua reforma. Drena a sua energia. Energia que você precisaria para desenvolver, sair do envolvimento dessa situação e ir para a próxima. Tudo aquilo que drena a sua energia, da mudança, porque a vida é mudança, mas a gente quer mudança para melhor, para mais alto, para mais próspero. Você vai ter que largar. Muitas pessoas, especialmente essas que vocês sabem que não são tão saudáveis para você. E por medo de não conseguir lidar com um projeto sozinho ou sem essa companhia, a gente sustenta muitos vampiros com a gente. Esses são vampiros com cara. Vampiros que a gente sabe bem quem é. Essa apreensão e essa ansiedade de como lidar com o futuro no sentido de controle é um vampiro também, como a gente já falou. Em resumo, todas as vozes de aspecto negativo que desacreditam você ou que
diminuem a sua percepção de si mesmo. Qualquer voz que vem à sua cabeça, diminuindo a sua história, ou que te faz entrar em ressonância numa mesa ou numa comunhão com coisas não nobres, pessoas que ficam falando mal de si mesmo, ai que eu sou muito fraco, ai que eu sou muito aquilo, falando como se fosse engraçadinho, naquele papo de humildade tóxica, como a gente falou há 2 episódios atrás. Aquele papinho todo diminutivo te tira da magnitude. Percebe que tudo isso é o oposto daquela voz prospectiva positiva, linda, que anima a gente? E que por motivos bobos, convites para o final de semana, para uma viagem X, que não comunga com as suas metas, aonde você realmente quer chegar, por um convite bobo, é sempre por uma banalidade que a gente deixa de escutar essas vozes maestras que falam com a gente, abrindo espaço para os vampiros. Ponto-chave para como lidar com esses vampiros. Não esquecer dessas vozes mentoras. Não esquecer dessas vozes prospectivas, positivas, que te ajudam a criar uma narrativa mais bonita sobre a sua vida do que você tem falado. Não se esqueça. Cuidado com os convites bobos. Convite para acender vela para mal defunto. Convite para fazer coisas que assim não comungam com suas metas de vida futuro. Não comunga. Se não comunga, para que fazer? Para que ir? Cuidado com a passividade para com os vampiros quando eles aparecerem. Essa passividade que te faz entrar em ressonância com essas conversas que te diminuem, que drenam sua energia. E cuidado com essa falta total de enfrentamento que costumamos ter. Essa coisa passiva de dar o pescocinho. Vai lá e dá o pulso. Para essas amizades, para esses namorados, maridos, esposas, pai, mãe, professor, instituição que insiste em te diminuir. Para chegar longe, para honrar seus sonhos, você precisa de uma narrativa forte. Você precisa de uma voz, de uma mentoria, de um guia que te lembra o tempo todo quão grande pode ser a sua narrativa sobre você mesmo. Você precisa de energia, porque é necessário violência para sair de um envolvimento e entrar em outro envolvimento. E a sua energia tem que ser usada no favor da sua construção e não para drenar aquilo que já foi construído. Para crescer é necessário força. Força e muita energia. Poupe a sua. Policie seus pensamentos e se afaste dos vampiros.